O Senhor tocou em meu coração para trazer uma reflexão que vai do versículo 3 ao versículo 21 dessa carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 21. Nós leremos esse texto. E eu quero convidar você a deixar que a palavra do Senhor constranja o seu coração mais uma vez. A minha oração tem sido essa: que todas as vezes que abrirmos esse livro, que a voz do Senhor ecoe no nosso coração, nos constranja, nos confronte, nos conforte, nos console e transforme o nosso coração e a nossa existência. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Por quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte do seu Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que lhe disse: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A carta de Pedro é uma carta linda, uma carta bonita, uma carta que traz à tona uma verdade, um desafio, como os que viviam, aqueles que a leram em primeira mão naquela época. Se você não sabe essa segunda carta de Pedro, Pedro sabe que vai ser morto em breve. Essa carta é como se fosse uma despedida de Pedro aos irmãos tão queridos que ele tem cuidado com tanto esforço. Essa carta, no todo, ela é uma exortação a uma vida diferente.
Se você puder essa semana folhear essa carta na sua casa e lê-la durante essa semana, você vai perceber que existe sim um combate a algo que está acontecendo dentro e em torno da igreja. Mas existe aqui também uma exortação, um convite, existe um desafio para uma vida de piedade, uma vida diferente. Pedro faz um desafio para os seguidores de Jesus, para que eles não se afastem da palavra de Deus e nunca parem de crescer no conhecimento, no relacionamento que cada um tem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está olhando para a igreja e dizendo, o padrão da nossa vida, o jeito que nós devemos viver, é piedosamente em Cristo Jesus. É a noção do que isso significa, não quando nós estamos aqui, porque isso é muito fácil quando estamos aqui. É fácil cantar, é fácil orar quando nós estamos juntos. É fácil fechar os olhos e ir para esse lugar chamado oração. Se você estava aqui de manhã, você sabe do que falamos hoje. É fácil levantar as nossas mãos, é fácil dar um abraço apertado. É fácil aqui até mesmo dizer que se é cristão, mesmo não sendo. É difícil quando a gente sai por aquela porta. Quando os problemas se amontoam, quando os desafios vêm, quando as pessoas te questionam, quando elas parecem que nos olham cobrando algo de nós, além até das nossas forças em momentos diversos da nossa vida. É difícil na segunda, gente, na terça, na quarta, na quinta. Aqui é fácil no domingo, mas quando a gente sai ali, as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, e viver o dia a dia dessa forma, de um padrão de piedade, se torna complexo. É por isso que às vezes a gente embola a nossa agenda e a oração é colocada de lado. É por isso que às vezes a gente para de priorizar Deus no nosso dia e começa a priorizar outras coisas. É por isso que às vezes nós temos tantas demandas que sufocam a nossa rotina e sufocam o nosso peito, o nosso coração, problemas que nos causam ansiedades, angústias, e nós não sabemos o que fazer com eles. Pedro sabia disso. Pedro sabia que sempre que alguém sai desse ambiente e começa a caminhar sozinho essa vida, ele é desafiado a colocar em prática tudo o que nós sabemos, o conhecimento que temos a respeito de Jesus, o conhecimento que adquirimos, a presença de Jesus real na nossa história. Existem algumas coisas que Pedro está fazendo aqui, e que é muito forte. Naquela época, Pedro pregava a ressurreição de Jesus, como nós falamos hoje. Pedro também falava que Jesus estava à porta para voltar. Pedro falava, Jesus vai voltar, Jesus vai buscar a igreja dele, como nós falamos hoje também. Mas no meio da igreja começou a levantar pessoas, os falsos mestres, que começaram a ensinar inverdades a respeito disso e começaram a dizer para a igreja, gente, para com isso. Esse negócio de ressurreição não é tão assim como vocês estão pensando. Esse negócio de Jesus não é bem do jeito que vocês estão imaginando. Jesus não vai voltar, ele já veio. E começou a distorcer as verdades de dentro da igreja, e Pedro olhava para isso e ficava preocupado com essa dinâmica tão complexa de ser vivida. Eu escuto o evangelho, eu sou totalmente capacitado aqui no domingo, eu preencho a minha alma, o meu coração e a minha vida da palavra do Senhor, e eu saio para aquela porta. Os desafios vêm, e como que eu lido com eles, diante de tantos ecos dizendo para mim, isso é mentira. Você vai para aquela igreja, vão fazer uma lavagem cerebral em você. Você já escutou isso? Sabe o que eles fazem com as crianças lá? Eles fazem uma lavagem cerebral nelas. Isso é mentira, esse negócio não é bem do jeito que você está pensando. A gente não pode interpretar essas coisas desse jeito. E tem gente que ousa até olhar para a Bíblia e falar assim, não, essas histórias são todas metáforas, são todas ilustrações, não aconteceu de verdade. Talvez Jonas nem foi engolido pelaquela baleia, só para você entender o que Deus está querendo te dizer.
Não é que Jesus teve que fazer tudo isso, é para você entender alguma coisa. Esse negócio perturbou a igreja naquela época. A igreja começou a se sentir ameaçada, fraca. A igreja começou a se sentir incapacitada. A igreja começou a sentir as suas estruturas sendo abaladas e a fé parece que esmorecendo. E parece que quando a gente sai por aquela porta, quando eles saíam por aquela porta, a semana voava nas demandas dela. E a igreja ficava no domingo fechada ali, com toda a sua palavra, a sua verdade, a sua reflexão e o seu culto. Pedro sabia que ia morrer. Pedro sabia o que ele tinha vivido. Pedro sabia o que ele tinha visto. Pedro não só ouviu a história, Pedro viu o que aconteceu. Como testemunho ocular, ele agora fala para a igreja, nessa segunda carta, dizendo algumas verdades, e algumas delas podem e devem mudar a nossa perspectiva sobre o que a Bíblia é para nós. Pedro começa esse trecho que nós lemos dizendo assim: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Às vezes a gente perde um pouco da realidade do que isso significa na prática. Eu escuto sempre pessoas dizendo: pastor, eu não consigo, eu não dou conta. Eu escuto as mensagens, eu leio a Bíblia, eu tento estudar um pouquinho, mas parece que quanto mais eu me aproximo das verdades de Deus, mais incapaz eu me sinto, mais distante de fazer o que tem que ser feito eu me sinto, e às vezes me sinto até mal por isso. Querendo acertar, eu erro. Querendo atirar no alvo, eu acerto para longe dele. Querendo fazer o certo, eu faço o errado. E quando eu menos espero, parece que eu me sinto fraco, incapacitado, e falo: eu não vou dar conta. Pedro estava ouvindo isso também. E Pedro levanta para aquela igreja: deixa eu falar uma verdade para vocês, diz Pedro. O poder que vem de Deus já nos capacitou com tudo o que é necessário para a vida que Ele quer de nós. Nós não temos que fazer isso do nosso esforço somente, porque se fosse por isso, nós não conseguiríamos mesmo. Vou pegar um exemplo de hoje de manhã. Às vezes oramos pouco, às vezes nem oramos, porque por causa do pecado, o nosso coração se afasta de Deus, e a nossa tendência é se afastar dEle, é estar longe dEle. Então a tendência natural, minha e sua, é não orar, é não querer falar com Ele, é não querer estar com Ele. É uma tendência natural que o pecado causou em nós. E parece que a gente fala: eu não dou conta, não é para mim. Esse negócio de cristianismo, de ser crente, é muito difícil. E vem a Bíblia e olha para nós como um espelho e diz para mim e para você: tudo o que nós precisamos para viver essa vida já nos foi dado. Ele já derramou isso para nós. Ele já nos capacitou com isso. Tudo o que necessitamos para a vida e para a... O que está escrito ali? Piedade. E eu gosto dessas duas palavras, porque quando eu leio vida aqui, essa palavra no grego, ela não tem simplesmente uma conotação de uma vida aqui, agora, somente aqui, mas é uma vida que extrapola o aqui para a eternidade. Deus está te capacitando para muito além do que você pode imaginar, muito além do que você consegue fazer. É uma vida que extravasa o natural, extravasa o hoje e vai rumo ao eterno. Deus está te capacitando aqui para que você viva aqui e a eternidade com Ele. Deus está te dando aqui tudo o que você precisa para que você já viva aqui o reino dEle e viva o reino dEle para toda
a eternidade. Nós não temos desculpa, queridos. Nós não temos desculpa. A piedade que Deus nos chama a viver, esse estilo que Pedro está dizendo, esse estilo que Pedro está colocando sobre nós, ele está nos chamando, nos desafiando a um movimento, uma forma de viver na consciência e na presença de Deus. É quando você sair de casa, você sabe que Deus está ali. Quando você está em casa, Deus está ali também. Quando você está no trabalho, Deus está com você. Quando você sai para algum momento de lazer, Deus está com você também. E como Deus está com você em todos os lugares, Ele prometeu e cumpre isso na nossa vida, a pergunta que me surge aqui, diante de tamanha capacitação, será que nós caminhamos nesse mundo com tamanha consciência de que Deus está conosco em todos os momentos e em todos os lugares da nossa existência? Às vezes eu fico pensando se a gente frequentaria certos lugares se tivéssemos essa noção. Às vezes eu fico pensando se nós assistiríamos certas coisas e veríamos certas imagens se realmente tivéssemos essa noção. Às vezes eu fico me perguntando se nós realmente usaríamos algumas palavras para conversar com as pessoas, se essa noção fosse tão real e tão forte na nossa vida e na nossa caminhada. O que Pedro está dizendo aqui é que ele já nos chamou para este novo estilo de vida, onde não é um estilo de vida que você está preso aos domingos nessa igreja, mas que você vive e caminha com Deus a todo momento na sua história. Na Reforma Protestante, esse termo foi cunhado em latim, coram deo. E eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas coram deo é uma expressão teológica que vem lá do século XVI, que quer dizer a vida sendo vivida sempre na perspectiva da realidade de que Deus está aqui. É a vida sobre essa ótica. A vida sobre a ótica de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus está conosco em tudo que fazemos, e isso tem que colocar toda a nossa vida e atitude sobre uma nova perspectiva. Você não está trabalhando sozinho. Você não está na faculdade sozinho. Você não está fazendo aquele curso sozinho, sentado naquela sala. Você e você. Quando você está no trânsito, você nunca esteve sozinho. Quando você está em casa, você nunca esteve sozinho. Ele está com você. Uma das maiores promessas que Jesus Cristo fez, cumprindo a profecia dos profetas, fazendo o Antigo Testamento ser real e pulsante no Novo Testamento, foi a promessa que se cumpriu em Atos 2, quando ele diz: eu vou para o Pai e virá um Consolador, e Ele habitará com vocês, em vocês. Não existe um minuto sequer que nós passamos longe do nosso Senhor. Um minuto sequer que nós conseguimos esconder os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas vontades, aquilo que passa dentro e fora de quem a gente é. O salmista, no Salmo 139, descreveu isso de uma forma tão linda. Para onde? Para onde eu posso ir? Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Onde que eu posso me esconder? Me conta, onde que eu posso me enfiar num buraco bem profundo e falar: aqui Deus não está me vendo? Ou se eu subir num lugar muito alto e falar: não, aqui Deus não chega. Não existe esse lugar. Queridos, um grande desafio do século XXI, um século tão acelerado e tão cheio de informação, é a gente olhar para uma carta escrita há tanto tempo, diante de uma realidade onde a verdade de Deus era questionada, e nós começamos a entender que não existe um passo sequer da nossa vida sem a presença de Deus. Agora a pergunta que eu tenho para nós é: o que isso muda na sua segunda-feira? O que isso muda na sua terça-feira? O que isso, saber disso, vai mudar amanhã, ou talvez hoje, quando você sair por essa porta?
Sim, eu sei. Tem um monte de demandas para a gente resolver. O mês está só começando. Pisca o olho e vai chegar dezembro. Vocês sabem disso. Pisca de novo e já é Natal. E a hora que você dá uma coçadinha e abrir de verdade, já chegou 2024. Tem muita coisa para acontecer, mas numa velocidade imensa. Agora, saber disso, que desde o século XVI vem sendo ecoado sobre a realidade bíblica, o que muda na tua vida? O que me constrange na palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela é um instrumento de Deus para gerar fé no nosso coração e mudar a nossa história de dentro para fora. Sim, ela é um instrumento de Deus, ela age, ela é poder de Deus para agir na nossa vida. E nós temos aqui de noite perguntado o que isso faz de diferença na nossa vida, saber tudo isso. A palavra é suficiente para você, ela é o poder de Deus para você, ela transforma a sua vida. Como ela tem feito isso nos seus dias? E eu tenho dito, não adianta falar que eu sou cristão, eu sou crente, eu frequento uma igreja evangélica, a igreja presbiteriana do Brasil, ou qualquer outra igreja. Se essa palavra, de fato, não transforma quem você é, se essa palavra não muda as suas atitudes quando você sai daqui, se essa palavra não transforma as suas palavras, os seus gestos, as suas intenções, se ela não está operante dentro de você, te trazendo essa perspectiva e essa realidade, sim, nós vivemos diante da presença real de quem Deus é. Pedro diz, tudo o que nós precisamos para viver essa vida já nos foi dado. Não tem desculpa. Martin Lloyd Jones diz assim, essa é a coisa fundamental, a mais séria de todas, que estamos sempre na presença de Deus. Estamos sempre na presença de Deus. Essa consciência é um incentivo à nossa integridade moral, à nossa conduta, às nossas atitudes, às nossas palavras. E vou dizer uma coisa para você. Saber disso deveria ser um incentivo maior que temos à nossa vocação. Abraham Kuyper, ele escreve assim, onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou sua mente no mundo da arte, a ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus, e está empregado no serviço de Deus, e deve obedecer estritamente a seu Deus, e acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. Essa é a noção, essa é a realidade, é isso que Pedro está chamando aquela igreja tão atacada para parar um pouco e pensar, não existe desculpas, querido. A presença de Cristo é real na nossa vida. A presença de Cristo não é um mito, não é uma história, não é uma fábula. A presença de Cristo não é algo que foi contado aleatoriamente para as pessoas acreditarem numa religião. A presença de Cristo, a glória de Cristo, ela é real na nossa vida. Se você entende o Evangelho, essa é uma grande verdade para você. Quando você sair por aquela porta, o desafio não é simplesmente crer nisso. É como você vai viver diante dessa realidade. Coram Del. Como você vai viver isso? Só que Pedro aprofunda um pouco isso. Ele não para por aí. Ele diz que tudo isso vem para a nossa vida, preste atenção nessa frase. Tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade, tudo isso que nós estamos falando aqui, ele chega ao nosso coração através de uma coisa, por meio do
pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Essa palavra aqui é forte. Por meio do conhecimento daquele que nos chamou, por meio de conhecer, de entender, de absorver, de fazer conhecido na nossa mente e no nosso coração, por meio de não ser simplesmente uma fábula e uma história, não ser algo dos livros, não ser algo da Bíblia empoeirada na beira da sua cama, mas ser algo real, de alguém que revelou isso para você, o conhecimento de quem Deus é e do que Ele está falando. As Sagradas Escrituras é esse conhecimento que flui da revelação de Deus para o meu e para o seu coração. Quando nós entendemos que esse conhecimento nos capacita, nós podemos sim entender o que Ele está fazendo no nosso coração. Queridos, o que nós temos dito aqui à noite é que a Bíblia é suficiente para isso. Você não precisa bater na porta da irmãzinha profeta para que ela ore por você e diga para que lado você tem que ir na esquina. Você não precisa fazer alguma coisa para que seja revelado a decisão que você tem a tomar. Você não precisa ter um arrepio na coluna, rodopiar 3 vezes e ouvir um trovão, quem sabe enxergar alguma coisa que ninguém está vendo, para que você tenha a revelação de Deus para o teu coração. Você não precisa de uma experiência que passe daquilo que a gente entende como natural de forma tão ampla para que Deus fale com você. A experiência mais profunda, mais densa, mais íntima e mais pessoal é quando você abre a palavra de Deus, ouve as palavras de Deus, e isso penetra no teu coração, expõe os teus pecados, te leva a um movimento de arrepender, dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu não sou nada e o Senhor é tudo em mim. A experiência mais profunda que podemos ter é quando essa verdade ela toma conta da nossa consciência, quando o poder de Deus começa a atuar dentro de nós, quando ela começa a nos capacitar, quando ela nos revela quem Deus é, e por saber quem Deus é, somos constrangidos a continuar vivendo uma vida de imoralidade, uma vida de erros, de decisões equivocadas. Quando essa palavra ecoa no nosso coração e transforma quem nós somos de dentro para fora. É ela, o instrumento de Deus suficiente, exclusivo, único capaz de gerar fé, consciência, a revelação de Deus, a voz que transforma a nossa vida para a glória e a virtude. Essa palavra glória é a presença de Deus, e a palavra virtude é quando nós entendemos o que Deus está fazendo, somando ao nosso coração esse processo lindo de transformação. A palavra de Deus nos traz a presença do Deus vivo, palpável, todos os dias. Se nós levássemos isso a sério na nossa jornada cristã. Se nós realmente absorvêssemos isso e fizesse disso uma realidade nos nossos dias. Como seria diferente a igreja de Cristo? Uma igreja que ama a Bíblia, que lê a sua Bíblia, que tem a Bíblia velha em casa, mas que tem a presença real de Cristo no coração. Como seria diferente as palavras que saem da nossa boca, se ler as suas palavras fosse algo tão rotineiro na nossa história? Como seria diferente decidir alguma coisa, seja na faculdade, no trabalho, seja em casa, na família ou em qualquer outro lugar, se o nosso contato com essa realidade da presença e a santidade de Deus fosse algo tão forte, todo dia, em cada um de nós. Percebe o que Pedro está fazendo aqui? Pedro está tentando nos mostrar uma realidade muito profunda, muito forte. Ele diz assim, dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas.
É disso que Pedro está dizendo. Nós lemos e entendemos a realidade de quem Deus é, nós lemos e entendemos o que Ele nos prometeu, nós lemos e entendemos isso, e isso agora vai fazer uma realidade maior ainda chegar até nós. Sabe o quê? Para que por elas, o que está escrito ali em amarelo? Vocês. Essa frase merece ser lida com mais força. Para que por elas a gente olha para isso e passa pelos detalhes do que a Bíblia está revelando para a gente. Ele começa esse capítulo dizendo: tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade, nós já temos. Uma vida real na presença dEle. Tudo o que você precisa, você já tem em Cristo Jesus. Agora Pedro fala: quando você entende que o conhecimento de quem Deus é, que flui da revelação da palavra divina, da presença real e da santidade que vem da Bíblia, quando nós abrimos esse livro, Pedro está dizendo, Ele nos deu essas promessas grandiosas para que por ela nós nos tornássemos participantes da própria natureza de Deus. Você percebe o quão forte é essa frase? O quanto eu vejo isso na palavra revelada, quando nós estávamos longe e Ele nos trouxe para perto. Quando estávamos quebrados pelo pecado e Ele nos trouxe para a salvação eterna, para a sua graça superabundante. Quando nós nem sabíamos quem Deus era e agora Ele abre o nosso coração para entender quem Ele é e o que Ele está fazendo na história. Quando você até mesmo duvidou se tinha fé ou não, quando você se viu perdido pela tua história e Deus agora rasga o teu coração e coloca nele uma fé capaz de crer que o sacrifício da cruz é suficiente para salvar e perdoar todos os seus pecados. Agora você não está mais longe, você não está mais ausente, Deus não é distante, agora você foi trazido para perto, você foi inserido nesse corpo, você agora faz parte do templo, da habitação do Espírito Santo, e a Bíblia fala que nós participamos da natureza de Deus, quando compreendemos que esse conhecimento de Cristo é real e flui através das páginas das Santas Escrituras. Às vezes nós diminuímos muito o que a Bíblia é. Nós negligenciamos muito o que ela faz. Nós não temos a real noção do que é abrir esse livro. Nós perdemos a dimensão real da presença de Jesus Cristo quando nós proclamamos a palavra dele. Às vezes nós nos perdemos nesse mundo de futilidade, de imediatismo, dessa rapidez de conhecimento, na velocidade das nossas rotinas, e nós perdemos a oportunidade mais intensa da revelação real, da presença de Jesus Cristo através do conhecimento de Deus. Nós somos participantes da natureza divina. Deus é santo. E o que Ele está fazendo conosco? Nos tornando santos. A cada dia, o contato com Ele e participar da sua natureza tem transformado o nosso coração. Eu não sei você, mas eu já disse isso aqui e vou dizer de novo. Crente não peca em paz, gente. Crente de Jesus Cristo não peca em paz. Você faz alguma coisa e o negócio pesa dentro de você. Você faz aquilo que você sabe que Deus não aprova e aquilo gera uma náusea dentro de você. Sabe por quê? Porque tem um processo acontecendo na tua vida através da palavra de Deus, gerando fé em você e santificando você por dentro e por fora. E é aquele processo que Paulo um dia disse: se você furtava, não furtes mais. Se você mentia, não mintas mais. A sua conduta vai começando a mudar, você não vai vendo sentido em algumas coisas mais na sua vida. E a hora que você menos percebe, você olha para trás, olha no espelho e você diz: nossa, como eu estou diferente.
Uma vez eu encontrei um amigo meu muito distante, fazia tempo que eu não via ele, e de repente ele olhou para mim e falou assim: nossa, quem é você? A minha vontade por dentro, depois do constrangimento, é dizer glória a Deus. Porque se ele não me reconheceu como eu era anos atrás, de uma forma positiva ele estava dizendo isso, é porque esse processo está agindo na minha vida. É porque esse negócio está acontecendo na minha história. É porque tem coisas que ficaram para trás, uma nova criatura está sendo moldada, formada, forjada, mesmo que diante de problemas, lutas, dificuldades. Gente, até mesmo a doença na nossa vida transforma a nossa mente, o nosso coração. A gente muda por instrumentos dos mais ordinários do nosso dia a dia. Deus está usando tudo isso e a palavra dele para nos mudar de dentro para fora. Mas então essa obra é só de Deus? Isso tudo é de Deus, vem de Deus e é só Ele? Eu acho que não, queridos. Olha o que Pedro continua dizendo. Por isso mesmo, então que você entendeu tudo isso, que essa palavra está fazendo em você, esse conhecimento está produzindo em nós, então por isso mesmo, o que está escrito ali? Empenhem-se, dediquem-se, se entregue. Se isso faz sentido para você, não faz sentido você continuar do mesmo jeito. Se isso faz sentido como verdade para você, não faz sentido a palavra de Deus, a Bíblia continuar fechada na sua casa. Se isso é realidade para você, não faz sentido você não colocar na sua rotina a realidade do que Deus está falando e revelando na sua palavra. É por isso que Deus, através de Pedro, está dizendo: empenhem-se. Vai exigir uma parte de nós, vai exigir algo de nós, uma coparticipação nesse processo de santificação, nisso que Deus está fazendo. E ele diz: empenhe-se para acrescentar. E essa palavra é muito curiosa nesse texto aqui. No português parece uma coisa corriqueira e normal. Acrescentar é somar alguma coisa a, certo? Concordam comigo? Mas no grego não. Essa palavra era um termo muito utilizado e foi emprestado do teatro da época, principalmente do teatro grego ali. Era um termo utilizado quando se queria mostrar a participação nos custos daquela peça, daquele que produziu aquela peça. Era muito comum usar esse termo quando a gente tinha que falar que aquele cara que escreveu a peça do teatro não tinha o dinheiro suficiente para bancar tudo aquilo. E parte daquilo vinha de outra pessoa. E o resto que faltava, ele tinha que somar aquilo, ele tinha que fazer um esforço para que aquilo fosse somado e completasse o montante para que a peça pudesse ir para o público. Ele acrescentava a algo que já tinha sido adquirido. Pedro, curiosamente, pega essa palavra emprestada. E ele coloca aqui: empenhem-se, dediquem-se, para que vocês completem o que Deus está fazendo em vocês. Para que vocês cooperem e participem no custeio desse projeto tão lindo de transformação que Deus está fazendo através da sua palavra. É isso que Pedro está mostrando para aquela igreja. Ele fala: vocês precisam participar, vocês precisam se empenhar, vocês precisam estar ativos nesse processo, se tudo isso fez sentido para vocês. E agora ele solta aqui algumas qualidades que nós precisamos ter através da palavra dele. A fé não é nossa, concordam comigo? A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus, ela vem de Deus, e Deus a dá a quem Ele quer. Mas agora Pedro está dizendo:
se esforce para acrescentar a sua fé, que já veio de Deus. Nós temos tudo que precisamos, lembra? Virtude. E a virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. O que Pedro está querendo dizer para mim e para você? Sim, queridos. Nada disso vai cair do céu se você não se esforçar para ser transformado por Deus. A Bíblia está lá, mas você tem que ler. A teologia está aqui, mas você precisa estudar. O culto acontece todo domingo, mas você precisa vir. As coisas vão acontecer na sua história e você precisa se policiar e ter domínio próprio. Problemas vão surgir e você vai ter que adicionar às suas emoções e aos seus pensamentos e a toda a confusão emocional a perseverança. Você vai ter que se esforçar para lembrar que Deus está presente com você o tempo todo. E ainda mais, se esforçar para viver o que Pedro chamou de fraternidade, traduzido aqui para o português, que é o amor entre irmãos. Isso demanda de nós uma energia muito grande. Isso demanda de nós uma diligência muito grande. E Pedro está dizendo, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas vão impedir que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Inoperantes é que não tem poder para mudar realidades, improdutivos é que não produz frutos. E isso no pleno conhecimento, no relacionamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer um dia ouvir de Jesus, entre meu servo bom e fiel, nesse reino, você precisa entender que Deus abre a porta, mas que cabe a cada um de nós caminhar por ela. Eu sei que isso é difícil, que isso é custoso e que às vezes nos assusta no dia a dia. Mas Pedro chama até o próprio testemunho no Monte da Transfiguração para dizer isso para a igreja. E ele fala assim para aquela igreja, assim, temos ainda mais firme as palavras dos profetas. Nós entendemos, nós compreendemos, nós calcamos isso no nosso coração. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Em suma, queridos, o que eu queria trazer essa noite e chamar a sua atenção, como Pedro chamou daquela igreja, é que nós colocamos a Bíblia nas nossas mãos, mas de uma forma tão seca e tão fria, que nós deixamos de desfrutar de um dom, de um fruto, de um instrumento de graça que Deus dá para a sua igreja. Hoje de manhã nós falamos de um deles. Um dos canais da graça de Deus fluem através da igreja, pela oração. Quando você ora, a graça de Deus chega até você. Quando você ora e chega nesse lugar chamado oração, o instrumento de Deus é ativado e a oração muda as circunstâncias, mudam as coisas, e o poder de Deus age na nossa vida quando nós oramos, porque a oração é um instrumento da graça de Deus. Hoje à noite nós estamos diante de mais um instrumento da graça de Deus, um canal da graça de Deus, a palavra dele. E durante 3 domingos o que temos escutado aqui é o quanto essa Bíblia está aberta diante dos seus olhos, o quanto isso é uma realidade para você, o quanto você tem noção do que Pedro está dizendo ali, quando ele fala, eu acho que é melhor você prestar atenção nela. Eu acho que é o melhor caminho andar e trilhar por esse lugar. Sabe por quê? Porque nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Jamais ela teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, que faz a obra de transformação na nossa história, que faz o processo de santificação ser real para cada um de nós.
E é o mesmo Espírito Santo que nos garante tudo o que nós precisamos para uma vida de piedade diante da presença do nosso Senhor Jesus. João capítulo 14 diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Pastor, sabe por que eu não leio a Bíblia? Porque eu não entendo. Porque é confuso, é difícil. Existe uma promessa da boca do próprio Jesus Cristo dizendo: esse conhecimento não vem de nós mesmos, mas ele é nos dado pelo Espírito Santo. Você lê o livro com seu autor do lado, e o poder flui desse conhecimento para a sua vida. E quando esse poder flui, ele te coloca como participante da natureza divina. E participando da natureza divina, ele vai transformando um pecador em alguém santo. À medida que nós vivemos todos os dias, lembrando que ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Faz sentido isso para você? Esse é o convite que Jesus nos faz diante da realidade do que a palavra dele é. Estar aqui nesse culto é muito mais que louvar o nome dele, mas constrangidos por essa realidade é olhar o que ele fez e dizer: Senhor, eu preciso ser transformado pelo Senhor. Hoje de manhã nós confessamos que nós não oramos como nós precisamos. Nós negligenciamos a oração. Essa noite, diante da mesa do Senhor, eu quero convidar você a orar e pedir perdão ao Senhor. Porque nós diminuímos a palavra dele, ao invés de entender o lugar que ela realmente ocupa na nossa vida e na nossa história. Que nós possamos entender que a verdade de Deus tem transformado o nosso coração fluindo daquilo que ele revelou de si mesmo.